Fala, meu povo! Professor Tiago Luque na área para mais uma super videoaula. E o tema da aula de hoje é Independência da América Espanhola. A propósito, já vou pedir licença aí porque eu vou falar da América Espanhola e também do Haiti, que era uma colônia francesa. Mas como está tudo ligado à América Espanhola com a Revolução Francesa, eu vou falar também um pouquinho daquilo ali, tá bom? Que também é muito importante para você que vai lacrar naquela prova e para isso precisa estudar, não é isso? Para falar da independência da América Espanhola, obviamente eu tenho que falar da América Espanhola até o século XVIII, até o processo de independência. Já rolou um vídeo aqui justamente sobre a colonização da América Espanhola e agora eu vou falar sobre a independência dessas colônias. Só que você vai ter que lembrar uns detalhes. Primeiro, o território da América Espanhola, aquele lado de lá do Tratado de Tordesilhas, ele foi todo dividido em 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. E esses vice-reinos e essas capitanias eram colocadas na mão da elite espanhola que vinha para a América para exercer aí o cargo de chefia desse negócio todo, eram chamados de chapetones. Além disso, a América como um todo, ela eram várias grandes colônias de exploração. O mercantilismo espanhol, chamado de bulionismo, se baseava aí na exploração de metais preciosos que foram abundantemente encontrados em território espanhol da América. Então, o Pacto Colonial Espanhol foi muito bem aplicado, muito bem feito aqui na América, mantendo as regiões da América com quase nenhum desenvolvimento econômico, político e social, apenas enriquecendo a metrópole. Então, o exclusivismo colonial espanhol foi bastante praticado aqui na América, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com aquelas colônias de povoamento do norte do norte da América, né, as colônias inglesas, que vai se desenvolver melhor quando não há esse pacto colonial imposto com tanta força como foi aqui. Aí você vai ter que lembrar também da mita e da encomenda. A mita, que ela é um sistema de trabalho onde o nativo ele é sorteado para exercer um trabalho para o colonizador, só que é um trabalho imposto, um trabalho compulsório, e a encomenda também é um trabalho compulsório, onde o colonizador vai receber o trabalho do nativo em troca da catequização dele. E também a escravidão tradicional. Lembrando que mita e encomenda não é escravidão tradicional, mas são trabalhos forçados. A sociedade era basicamente dividida entre chapetones, aqueles espanhóis que vinham para exercer os cargos de chefia, de comando aqui na América. Havia uma elite chamada elite crioula, que era basicamente a mistura. Eram espanhóis, filhos de espanhóis nascidos aqui na América, chamados de crioulas. Eles eram donos aí de proprietários de terra, era uma elite local, podiam até fazer parte das prefeituras, das câmaras municipais, dos cabildos. E por último, você tinha o resto da população, a grande massa da população, formada por mestiços, indígenas, africanos, escravizados, enfim. Você tinha todo o resto da população exploradas, em primeiro grau pela elite crioula e depois, claro, pelos chapetones. Bom, é nesse sistema, é nesse processo que vai começar o processo de independência da América Espanhola. Só que a independência da América Espanhola não acontece de um dia para a noite. Ela vai ter motivações. E os principais motivos do processo de independência vai ser, obviamente, os ideais iluministas que vão chegar aqui na América. O iluminismo que está lá pregando a liberdade, o liberalismo econômico, o direito ao voto, o direito à cidadania, vai vir na América principalmente na mala dos jovens da elite crioula que vão até a Europa para estudar. Eles são elite, eles vão lá estudar e trazem essas ideias liberais de lá para cá, né? Aí você vai ter o processo de independência dos Estados Unidos de 1776, que vai ser um grande motivador. Se as colônias inglesas do norte conseguem se libertar da poderosa Inglaterra, por que nós não vamos conseguir nos libertar da Espanha, que é muito mais fraca em relação à Inglaterra? Então, a independência dos Estados Unidos vai ser um motivador, né? Vai ser um grande motivador. Também o processo da Revolução Francesa de 1700, que começa em 1789, que vai dar aí, lembra que eu falei naquela aula sobre a Revolução Francesa? A revolução de todas as revoluções, a mãe de todas as revoluções, ela vai motivar também o povo aí buscar pela sua independência, pela sua autogovernabilidade, né? E por último, as invasões napoleônicas vão ser uma espécie de pontapé inicial para o processo de independência da América Espanhola. É no momento que Napoleão Bonaparte invade a Europa inteira, ele vai enfraquecer a própria França no processo de invasões, ou seja, aí vai dar origem às revoluções das colônias francesas,
E também vai enfraquecer a Espanha. Quando ele invade a Espanha, os colonos daqui da América Espanhola vão dizer, poxa, se a Espanha está governada por uma nação estrangeira, é a nossa chance de conseguir, então, a nossa independência. Então, a Revolução Francesa e a invasão napoleônica, ela vai dar origem a esse movimento emancipacionista. E por falar em movimento emancipacionista, nós temos que conhecer, vamos estudar eles em duas fases. Basicamente, entre 1810 e 1815, ela vai ser marcada por um sucesso inicial nesse processo de independência. Vão conseguir a independência do Paraguai, Venezuela, Argentina, aqui da América do Sul. Só que não vai ser bem tímido essas vitórias. Por quê? Você vai ter exércitos aqui da América, exércitos emancipacionistas, pouco preparados. Os crioulos não estão organizados e nem fortes economicamente o suficiente para essa independência e também não vão ter nem apoio externo de outras nações e muito menos apoio do povão, que não, para eles tanto faz, trocar o chicote espanhol pelo chicote crioulo não vai fazer diferença. Então esse processo da primeira fase ele vai ser bem tímido. Depois, a segunda fase, que pega de 1816 até o final de 1828, vai ser muito mais forte, muito mais decisivo, principalmente porque vai contar com o apoio americano, os Estados Unidos vão ajudar, porque para eles que estão industrializados, as colônias do norte, para eles é interessante a emancipação da América Espanhola porque rompe o pacto colonial, ou seja, abre-se um mercado na América Latina para eles venderem os produtos deles. E também a Inglaterra, que também gostaria de ver o pacto colonial rompido entre a Espanha e a América, e também tem interesse em derrubar o poder francês e o poder espanhol para se consolidar como potência hegemônica mundial. E por último, vai ter também uma maior participação popular, né? Eles vão também, a massa mestiça e indígena vai também embarcar nesse processo de emancipação, vai ser motivada a isso também. E aí você vai ter a parte vitoriosa da emancipação da América Espanhola. Bom, galera, de modo geral, o assunto é esse aqui, falta só um detalhezinho para o final. Só que nós sabemos que a América Espanhola é formada por dezenas de países e você tem que ter uma noção mais ou menos clara do processo de independência de cada um desses países, que é o que nós vamos começar a falar agora, os principais movimentos emancipacionistas. O Haiti é o primeiro país da América Latina a conquistar a sua independência. O Haiti anteriormente chamava-se, na verdade, São Domingos e era uma colônia francesa. Ocupava uma parte, a parte oriental da ilha de Hispaniola, o outro lado pertencia à Espanha. Ela era formada por uma população predominantemente escravizada, africana escravizada, a grande parte da população era escravizada, e a Revolução Haitiana, que começa em 1791 e vai até 1804, foi liderada por escravizados e ex-escravizados, que conquistaram a independência e colocou fim ao regime escravocrata. É um processo revolucionário fascinante e extremamente violento, porque basicamente eles vão conquistar a sua liberdade, lutar pela independência e passar o cerol na elite branca que havia na ilha, vão matar geral, vão tocar o terror. Lembrando que eu estou falando de um período da história que lá na Revolução Francesa, ora a escravidão nas colônias é proibida, ora é aceita, Napoleão volta com a escravidão na colônia, e é nesse processo aí que os escravizados conseguem aí a sua força para lutar. O Haiti foi a primeira colônia da América Latina a se transformar em independente. E essa independência do Haiti vai causar um fenômeno chamado haitianismo na América, que basicamente é o medo das elites latino-americanas de novas revoluções de escravos acontecerem. E no caso do Haiti foi uma revolução de escravo que foi bem sucedida. Eles foram liderados por um cara chamado François Dominique Toussaint Louverture, um negro ex-escravizado que vai organizar o exército de também negros libertos e vai conquistar a independência do Haiti. O Haiti ele só não vai se desenvolver economicamente e ele respondia a mais da metade da exportação econômica da França, por causa da produção de cana-de-açúcar. Só que não vai ter mais o desenvolvimento porque os outros países do mundo vão boicotar o açúcar produzido ali justamente para não dar poder para os negros e ex-escravizados, e aí a ilha vai mergulhar na pobreza e na dificuldade. Só que o processo de Revolução Haitiana é um processo vitorioso, um processo que vale muito a pena você ler mais a fundo, porque realmente é fascinante. A outra independência da América Espanhola vai ser o vice-reino da Nova Granada,
né, que fica ali onde hoje faz parte, aí, inclusive, vice-reino da Nova Granada, que faz parte da Colômbia, e também a Capitania-Geral da Venezuela, no norte da América do Sul, né. O processo de emancipação teve início em 1806 e foi marcado por conflitos entre a elite crioula e os espanhóis, a metrópole, os chapetones e a metrópole. Em 1811, o general Francisco de Miranda proclama a independência da Venezuela. E aí o general ele acaba preso e morto na prisão pelos espanhóis. E é nesse momento que surge uma nova liderança crioula. Um cara chamado Simão Bolívar, ele assume a liderança desse movimento, ele estudou na Europa, ele é jovem, um jovem general extremamente habilidoso e muito bom general, inclusive, ele vai comandar esse exército e vai conseguir aí a formação da Grande Colômbia, né? Que em 1823 acaba essa independência, que é um país formado pelo que hoje é a Venezuela, a Colômbia e o Equador. O Simão Bolívar vai fazer mais parte da história, eu vou falar dele mais aqui na frente, mas ele é um grande personagem da independência da América Espanhola, um verdadeiro libertador das Américas. Um outro processo importante é o processo do vice-reino do Rio da Prata, aqui no sul da América do Sul, ali onde forma aí a Argentina, o Uruguai, a Bolívia, o Paraguai, a Bolívia não, o Paraguai. O início da independência do vice-reino do Rio da Prata começa aí a partir de 1810. Ela foi marcada por divergências de interesses entre os grupos que buscavam um novo sistema de governo e os grupos, a elite crioula, que buscava manter os seus privilégios, queriam apenas se livrar da metrópole espanhola. Em 1816, os argentinos declaram oficialmente a sua independência, formando a Província Unida do Rio da Prata. O Paraguai vai proclamar a sua emancipação um pouco depois, em 1811, e 2 anos depois, o crioulo, no caso, Gaspar Francia, estabelece uma política de isolacionismo no que seria o Paraguai. Inclusive, esse isolacionismo paraguaio vai se manter até a Guerra do Paraguai, em 1865, quando ele vai, né, já sob o domínio do Francisco Solano Lopes, vai conseguir a sua independência. Então, o general Gaspar Francia, né, ele vai iniciar um processo de isolamento do Paraguai para desenvolver o Paraguai e, de certa forma, vai ter um resultado positivo. O Uruguai se manteve dependente da Espanha até o ano de 1817, quando finalmente foi anexado ao Brasil, sendo batizado ali de província da Cisplatina. E Dom João VI, inclusive, vai invadir o Uruguai, criar ali a província da Cisplatina, e só depois eles vão conseguir a sua independência. Com o apoio da Argentina, inclusive, o Uruguai consegue a sua emancipação em 1825, já sob o reinado de Dom Pedro I, e aí vai ser batizado como República Ocidental do Uruguai, que é o nome oficial do Uruguai até hoje. Outro processo de independência importante é o vice-reino do Peru. Na verdade, começa com a Capitania-Geral do Chile e depois o vice-reino do Peru também consegue a sua independência. Vale lembrar que o vice-reino do Peru é riquíssimo por causa das minas de Potosí. E a Espanha, obviamente, não vai ficar nada feliz em perder, né? Isso começa em 1818, quando a emancipação do Chile vai ser declarada pelo general O'Higgins, assumindo assim a presidência do país. O Chile então vai se transformar num país independente, também indicado numa república. A propósito, a maior parte dos países da América Latina, eles vão ser declarados logo república assim que conseguir independência. A Espanha não aceita a independência do Chile, mas muito mais preocupada, na verdade, com o Peru. Então ela manda reforço de tropas para proteger. Surgindo aí um outro general extremamente importante nessa história, um cara chamado José de San Martín, um argentino que vai para o Peru lutar pela independência, vai para o Chile para lutar pela independência do Chile e depois segue ao norte para o Peru em uma missão que vai durar mais ou menos aí 3 anos e depois de atravessar os Alpes com uma dificuldade enorme com seu exército, consegue lutar contra os espanhóis lá no Peru e consegue a independência na Batalha de Ayacucho em 1824, firmando aí a independência do Peru e terminando aí a sua jornada emancipacionista. O vice-reino da Nova Espanha, que é o atual México, teve um processo de independência um pouquinho diferente e mais conflituoso. O México, no caso o vice-reino da Nova Espanha, ele era o epicentro do governo espanhol na América. E esse movimento teve início com indígenas e mestiços que, além da independência da Espanha, também desejavam o fim da exploração da mão de obra indígena escravizada,
a reforma agrária e a igualdade jurídica entre todos os grupos sociais. Os caras queriam uma república de fato aqui na América, onde é o México. E eles foram liderados inicialmente por 2 padres, Miguel Hidalgo Costilla e José Maria Morelos e Pavón. Esse processo de independência ele vai preocupar a elite crioula, que quer a independência, mas não quer um regime igualitário. Vai ainda receber o apoio de grandes guerreiros como Guadalupe da Vitória, Vicente Guerreiro, que vão lutar aí nesse processo. Até que entra na parada um camarada, ainda em 1828, o general Agostinho de Iturbide, membro da elite crioula, que era na verdade um espanhol, combate tanto a revolta indígena popular dos padres, quanto também a Espanha, e declara a independência do México, só que ele vai declarar a independência do México e se autocoroar imperador do México. Em 1824, mais um grupo de crioulos, nesse caso liderados por Guadalupe da Vitória, vão derrubar o imperador Agostinho e vão proclamar a República do México, onde Guadalupe da Vitória vai ser então empossado como primeiro presidente das Províncias Unidas do México, no caso Estados Unidos do México. E o México aí vai ter o seu desenvolvimento da história em combate agora com os Estados Unidos da América. E por último, a Capitania Geral de Cuba e da República Dominicana, 2 ilhas do Caribe que vão conseguir o seu processo de independência bem tardiamente. A República Dominicana proclamou a sua independência em 1821, mas o local ainda foi imediatamente dominado pelo Haiti, no processo de independência do Haiti, permanecendo sob a tutela do Haiti até 1844, quando o Haiti falha economicamente e acaba liberando aí a República Dominicana para sua independência. Depois eu falo por que aspas. E Cuba, a luta pela independência teve início lá em 1850, mas apenas em 1901 eles também vão conseguir proclamar a sua independência definitiva da Espanha com a ajuda dos Estados Unidos. E é aí que vem as aspas. Porque nesse processo de independência da América do Caribe, né, das ilhas do Caribe, Haiti, Cuba, República Dominicana, você vai ter também a interferência militar e econômica dos americanos através da emenda Platt, no caso de Cuba, o Big Stick, né? Os norte-americanos vão manter a independência desses países da América Central, porém sobre o controle econômico deles mesmos, né? Fale manso, fale calmo, mas mostra sua força como preciso, e os americanos já tinham força para esse domínio todo, e a América Central vai ficar como uma colônia neocolonialista dos Estados Unidos por um bom tempo. Cuba, por exemplo, até a Revolução Cubana de 1959, né? Bom, nesse processo todo de independência da América Espanhola, nós temos que falar sobre o pan-americanismo. Em outras palavras, é o bolivarianismo. Simão Bolívar, lembra do Simão Bolívar, que conseguiu a independência da Venezuela, do Grande Colômbia? Pois é, ele tinha o interesse de criar ali a unificação da América Espanhola, porque na visão dele, o país precisa ser grande para ser forte, aquela velha história territorial. E, de certa forma, não está nem tão errado assim. Então, Simão Bolívar, o grande sonho bolivariano é organizar todas as ex-colônias espanholas, tirando o México e a Argentina, não estava incluído no sonho dele, dessa grande América, né? Nessa América bolivariana, só que ele, inclusive, ele vai ser traído e assassinado por pessoas que não vão aceitar. Quem são essas pessoas? A elite crioula de cada região não vai aceitar perder os seus privilégios, seus domínios para uma América gigante, grande. E ele também vai lembrar que ele queria criar essa América poderosa porque ele também tinha medo das pretensões expansionistas dos Estados Unidos do Norte e do Brasil aqui no Sul, que também tinha interesses colonialistas aqui na América. Por isso, Simão Bolívar, o sonho bolivariano é o sonho da América Unida. A propósito, esse assunto, né, o bolivarianismo, a América Unida, voltou a ser destaque nos anos de 2010 em diante. Vários presidentes da América do Sul começaram a se unir para criar aqui na América um grande bloco econômico, um grande acordo econômico, que é denominado aí de Unasur. Esses presidentes bolivarianistas, claro, todos eles de orientação política de esquerda, mais populares, eles vão tentar reacender o sonho bolivariano, e o único país que ainda se mantém nessa pegada bolivarianista aí ainda é a Venezuela. Os outros presidentes, de alguma forma, eles perderam o poder, caíram, foram derrubados. Por fim, quais são as consequências do processo de emancipação da América Espanhola? Primeiro,
você vai ter a fragmentação territorial da América Espanhola, porque eles não vão conseguir manter aí o sonho bolivariano, a Carta da Jamaica, da onde saiu esse documento, não vai ser aceito e, portanto, você tem aí a formação de vários microestados na América Central e na América Latina. Os países vão todos fragmentados, serão países fracos e, obviamente, por influência dos países grandes que não vão querer aí uma América unida. Essa é outra consequência dessa independência, vai ser também a dependência econômica. Lembra que teve o apoio americano e inglês nesse processo de independência? Logo, esses países da América Espanhola vão ter uma dependência econômica muito forte, uma intervenção muito forte dos Estados Unidos, principalmente, e da Inglaterra também. Portanto, até hoje, os países da América Latina não conseguem se desenvolver, se industrializar de fato para o crescimento econômico. E, por fim, a instabilidade política. Por quê? Vários crioulos, a elite crioula vai começar a lutar entre si através de golpes, de ditaduras, ora apoia um lado, ora apoia o outro, justamente para conseguir manter o seu poder na América Espanhola, na América, no caso, que não é mais a América Espanhola. Essa elite crioula passa a se chamar caudilhos, e os caudilhos vão dar golpes em cima de golpes, vão criar uma instabilidade política que é marca da América Latina, da ex-América Espanhola e também do Brasil. Não deixa de fazer parte também, de comungar também dessas consequências. Valeu, meu povo! Terminamos aí de estudar então um pouquinho da independência da América Espanhola, um assunto muito fácil, muito curto, e vale a pena você estudar com atenção, porque a América Espanhola, a América Latina também somos nós. Valeu? Segue daí estudando para você lacrar naquelas provas que você vai fazer, e eu vou seguir daqui preparando mais aula para te ajudar. Beijo!